Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai destrinchar aí 3 erros comuns no day trade, no trade de maneira em geral, tá? Antemão, deixa o like, se inscreva no canal, coloque qualquer dúvida aí, qualquer questão nos comentários também, para a gente poder fazer essa conversa, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro que eu quero chegar aqui, primeiro dos erros que eu quero citar aqui é ignorar a visão macro, né? Um cenário maior, né? Dentro do gráfico, né? A gente falando aí em contexto gráfico, em ótica gráfica, a gente está falando de price action, de análise técnica, tá? Então, assim, o contexto macro do gráfico, que é uma visão de tempo gráfico maior, né? Normalmente a gente faz as operações em um tempo gráfico reduzido, principalmente ali no cenário de day trade, porém, independente de qualquer tempo gráfico que você vai fazer a sua operação, você tem um panorama maior. De repente, se você vai fazer um swing trade e usa o gráfico diário, tem o panorama do gráfico semanal. Se você vai fazer um day trade no gráfico de 15 minutos, você tem o panorama ali do gráfico diário, do gráfico de 60 minutos. A mesma coisa no gráfico de 5 minutos. Você vai ter o panorama do gráfico de 30 minutos, de 60 minutos que você precisa se guiar, tá bom? Lembrando que cada gráfico, né, cada tempo gráfico maior, ele tende a ter um pouco mais de relevância e de força, tá? No entanto, tem que se encontrar um equilíbrio, porém sempre sem deixar de observar a ideia do tempo gráfico maior, tá? E aí aqui eu separei alguns exemplos para a gente poder analisar juntos dentro do gráfico, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o primeiro deles, aqui nesse dia 18 de outubro, esse aqui é um gráfico de 60 minutos, a gente percebe que o cenário, né, o contexto aqui, ele faz uma alta no dia anterior, no dia 17, ele faz um recuo, ele abre em um gap de alta no dia 18, né, aqui no candle 1, 2, e aqui nesse candle 4, né, ou seja, durante o candle 2, o candle 3, o candle 4, a gente tinha uma tendência de baixa no gráfico de 5 minutos, a gente vai ver isso, tá? Porém, no gráfico de 60 minutos, a gente tinha um contexto de alta, por quê? Por causa do dia 17 e também desse gap do dia 18, tá? Então agora percebam esse quadrado aqui, tá? Essa situação aqui, que é a mesma marcação que a gente vai ver lá no gráfico de 5 minutos. Eu vou até colocar aqui de outra cor, vou colocar um preenchimento aqui para ficar mais fácil para visualizar, tá? Essa situação, beleza? Está marcado aqui em rosa. Esse aqui eu já vou marcar em azul, para a gente poder destrinchar também depois, porém esse é uma outra situação, beleza? Então aqui, ó, dia 18, vamos lá no gráfico de 5 minutos, vamos buscar esse dia 18, aqui. O que a gente observa aqui, né? A gente observa o dia que teve, né, um gap de alta, teve uma força de alta aí durante a manhã, né, até aproximadamente ali 11 horas, 11h10 da manhã, né, o preço ele vem abaixo com bastante força, rompe as médias móveis, faz um primeiro pivô de baixa, e aqui nessa região, né, numa fronteira de gap, inclusive, né, uma região onde não tem força normalmente para venda, tendo em vista que o gap ele quase foi fechado, né, então é uma situação aqui que é uma região de compra, principalmente por conta do cenário do gráfico de 60 minutos. Porém, quando a gente vem mais a fundo aqui, né? O que muitos traders, né, utilizam, principalmente em um cenário de observação de tendência, né, de operação em tendência. Ele acha que essa força aqui é muito forte, essa força aqui também é bem forte e que provavelmente, né, ele está esperando aí um recuo, alguma coisa mais interessante para ele poder fazer uma venda, né, na região de média. E aí o que acontece? No próximo candle aqui, ó, pum, e aí ele abre operação de venda. Por quê? Poxa, para ele está em cima da média, é um recuo para continuar a tendência, né? A média de 50 também por cima, a média de 20 também por cima, né? Ele diz aqui que é uma troca de polaridade e tudo mais. Porém, no contexto maior, na verdade, esse movimento de baixa é um pullback, né? É um recuo desse movimento de alta, tá? E aí o que acontece? O preço ele encontra dificuldade para poder ele continuar em queda, tá? Então, é observar o cenário de tempo gráfico maior, que inclusive tinha uma média passando aqui embaixo. Se a gente coloca aqui, ó, por exemplo, uma média de 200, provavelmente ela vai estar ali embaixo dos preços, uma exponencial. Vamos ver. Exponencial, provavelmente ela vai estar
ali embaixo dos preços, tá vendo? Assim como no gráfico de 60, a gente observa a média de 20 passando aqui por baixo, tá vendo? Então, tá vendo como é um cenário de armadilha, digamos assim? Porque você pensa que é um cenário de queda, que, né, é um recuo, a média, para poder continuar um cenário de queda, na verdade ele faz aí, né, um movimento de alta, né, demorado um pouco, porém ele faz um movimento de alta e na verdade até o final do dia ele fecha lá na máxima do dia, inclusive, né? Então tem que ter bastante cuidado com esse tipo de movimento. Está iniciando aqui no candle 48, contra a média, contra a região, contra topos aqui, olha, que eram resistências e agora se tornam suportes. Tá vendo? Toda essa região aqui. Então tem que olhar para trás e observar e principalmente olhar o tempo gráfico maior ou uma média de temporalidade maior, tá bom? Esse aí é o primeiro erro, é ignorar esse cenário de tempo gráfico maior. Eu trouxe também algum outro exemplo que está aqui, que é esse cenário aqui em azul. Deixa eu tirar o zoom. Tá aqui. Se você coloca num gráfico diário, na verdade um gráfico de 60, né, você observa o quê? O preço ele perde o fundo aqui, né, nesse candle 7 do dia 14, ele dá essa continuidade aqui no candle 8, no candle 9, né? Porém, esse dia é o dia 14 de outubro. Se a gente coloca aqui no gráfico diário, olha qual é o dia 14 de outubro, né? Ele dava uma impressão de queda, né? Esse dia aqui. Deixa eu marcar aqui, né? Lá no gráfico de 60, correto? Porém, olha esse gráfico diário. Esse gráfico diário ele vinha de uma consolidação, né? Aqui com topo, com fundos, né? Ele rompe, ele falha esse fundo, né? Ele tem uma tentativa de perder esse fundo, ele não consegue, fecha acima e dentro do range no candle 189, ele vai e rompe até o topo, fechando acima, tenta ficar acima por algum tempo, não consegue, faz aí um retorno até a região da média, a região também ali perto da fronteira ali do fechamento do gap, né? Provavelmente numa retração de 50% aqui desse movimento de alta, e aí ele reinicia o movimento de alta. Tá? Então, esse candle aqui, esse 198 do dia 14, né, ele na verdade é um sinal de compra. Né? Só que quando entra lá dentro dos 60 minutos, na verdade, o que se parece é que é um pivô de baixa para continuação. Né? Só que não é. Né? É aí que é a armadilha. Né? Muita gente pode vender ou entender, né, que não é para comprar nesse candle 7 ou nesse candle 8, né, por estar o quê? Perdendo, deixa eu apagar aqui, por estar o quê? Fazendo esse movimento, né, perdendo essa região de fundo. No entanto, o cenário do gráfico diário é um cenário de alta. Se a gente tira o zoom, era um cenário de alta. A gente tinha fundo aqui, a gente teve todo esse movimento que, se a gente pega daqui até aqui, a gente pode considerar como uma barra única. Então pensa que qualquer movimento grande e forte, ele é como se fosse uma barra única num tempo gráfico maior, né? E aí depois a gente teve o quê? Um recuo até essa região, que pode ser uma barra também em um tempo gráfico maior, tá? Para fazer o quê? Uma nova barra a partir daqui. Entende? Então, isso, se a gente joga num tempo maior, a gente vai observar algo similar a isso. Quer ver? Vamos botar aqui no diário. Vamos botar no semanal. Percebe? Que a gente tem essa barra única aqui em verde. Aqui ela sumiu, né? A gente tem aqui essa barra única desde aqui, dessa mínima do 39 até essa máxima aqui em verde. A gente tem uma barra vermelha, que é essa barra 41. Depois a gente tem o início aí de uma nova barra verde, tá? Então, esse também é um outro exemplo aí, usando um tempo gráfico um pouco maior. Beleza? Bom, agora a gente vai partir para o segundo, né, erro comum, que é se manter numa posição perdedora, sem sair. E aí aqui a gente tem esse belo exemplo,
ótimo exemplo. Na verdade, essa foi a maior barra aí de amplitude do ano de 2022. Você tem aqui esse dia de extrema tendência, né, que o preço ele fecha muito alto. Ele abre bem baixo, fecha muito alto. E aí o que acontece? A gente tem aquela mesma situação, né? A gente tem aqui um candle que conota de repente venda, né? Pode ser, né, que alguns traders tenham vendido aqui, né? E aí ele vê esse candle 17, ele não sai da posição. Ele vê esse candle 18, ele não sai. Ele vê o 19, ele não sai. Aí ele começa a pensar que essa região aqui é uma região de topo. E aí o 20 ele vai segurar para voltar a cair. Ele não cai, o 21 rompe. O 22 dá continuidade. Aí ele olha lá atrás. Ah, temos esse topo aqui do dia 20, né? No candle 23, o candle 24 rompe, ele dá continuidade. Aí ele volta, vai para um gráfico de tempo gráfico, né, vai para uma temporalidade maior. Aí ele procura outro motivo lá atrás, né, para tentar justificar, né, aquela venda dele, né? Então isso vai acontecendo, né? E aí você vai ver, é uma posição que ela é segurada desde aqui, né? E ela vai embora, vai segurando até o momento que ele não vai conseguir mais. Em algum momento ele não vai conseguir mais. Tá? E esse é um grande erro, porque aí ele coloca, né, um movimento que ele tinha ali, um objetivo, digamos assim, de 600, 500, que seja, de repente até mais abaixo, 1.000 pontos, algo virar aí 1.500, 2.000, 2.500 pontos, tá? Então, tem que ter bem definido, né, o ponto de entrada, né, e o ponto de saída, beleza? Da operação. Se perdeu a premissa, se você acha que isso daqui era uma baixa, né, ou pelo menos uma lateralidade, né, para de repente decidir aí, ou pelo menos dar tempo de sair no 0 a 0, ou decidir romper abaixo, se você estivesse disposto a isso, quando você vê esse comportamento alterando, ou seja, aqui na barra 20, ou aqui de repente no fechamento da barra 19, em que esse comportamento ele se alterou, ou seja, não deu a continuidade que você queria e nem ficou lateral, então aqui é o momento de abandonar a posição, repensar e, na verdade, de repente até entrar na ponta contrária, nesse caso aqui da compra, tá? E a gente consegue observar outros exemplos aqui também, né? Então, deixa eu pensar. Até mesmo aqui. Interessante esse exemplo do dia anterior. Vamos supor que venda tenha sido aberta aqui, nesse candle 57, por algum motivo. Ele vem, né? Só que aí tinha ali um alvo mais abaixo, ele não atinge esse alvo, né? Vamos supor que esse alvo era aqui no fechamento do dia 19 de outubro, por algum motivo. A ideia não é analisar, a ideia é só exemplificar o erro, tá, pessoal? Então vamos lá. O preço ele dá uma leve continuidade, vai até o fundo, a região aqui do fundo do candle 50, e aí ele vira, né? Ele faz ali, né, a negação desse fundo, ele falha, ele faz um trap aqui nesse fundo, e ele vira e ele continua. Aí o cara que estava vendido aqui, ele continua vendido. E aí agora ele acha que o preço realmente vai e não vai. O preço deixa esse candle 71, ele ainda acredita que vai, né, cair. E aí ele fica num cenário preso, né, dentro dessa lateralidade, muitas horas de operação. E de repente era até um cenário para ele fazer novas operações, ou seja, de repente ter saído dessa primeira operação e aberto operações mais acima, ou de repente feito alguma operação na ponta da compra, né? E isso acontece bastante. Beleza? Então aí a gente teve já dois erros destrinchados, tá bom? E agora a gente vai para o terceiro. O terceiro é abrir uma entrada, né? Ou seja, antecipar uma entrada, né? Fazer uma antecipação de entrada sem algum tipo de confirmação ou algo do tipo. Eu vou usar novamente esse dia aqui, o dia 21 de outubro, como exemplo. Tá? Vamos supor, por exemplo, que eu estou considerando esse topo aqui do dia 20, bem forte, aqui, ó, perto aqui da minha imagem aqui, esse topo bem forte, e eu acredito que ali vai ser uma região, né, vendedora, acredito que o preço ele não vai conseguir ultrapassar facilmente esse ponto, né, e aí
eu deixo ali a minha ordem. Deixo aqui, vou deixar aqui esse redondinho aqui, ó. Eu deixo aqui a minha ordem, né, na região do topo. Só que o que acontece? Nesse cenário, eu estou antecipando algo que eu ainda não vi acontecer. Por quê? Porque desde o candle 17 aqui às 10h20, o preço ele sobe, fechando barras cada vez mais altas, né? Nesse cenário, eu quero ser o primeiro a acertar uma venda, ou seja, ninguém ganhou dinheiro na venda antes, digamos assim. Aqui, de repente, pode até ter sido, né? Aqui também e tal. Mas o que eu quero dizer é a partir desse candle 17. Olha a força desse movimento. Fecha alta, fecha mais 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 alta. E eu quero vender aqui nesse movimento. Isso é um erro, porque você está indo contra a força vigente. Tá? Até mesmo naqueles cenários que eu comentei de ignorar a visão macro, o preço ele fazia, aqui ó, vamos pegar aqui no dia 18, ele deixa alguns sinais melhores, né? Por exemplo, aqui a gente consegue perceber que primeiro que o dia já abriu num gap de alta. Isso aqui já é um sinal de força. Aqui ele teve outro sinal de alta. Aqui a gente percebe a presença de algum tipo de comprador. Aqui a gente percebe que tem um candle que tem pavio, ou seja, que tem novamente comprador, né? Aqui a gente percebe que tem pavio também, nesse candle 40. Né? Ele é pequeno, ele não fecha quase na máxima dele. Aqui a gente observa nesses 3 candles aqui, nesse conjunto de candles, um conjunto ali que mostra que tem uma pequena defesa. Né? Então assim, mesmo se você antecipar uma entrada aqui, não é o melhor cenário. A verdade é que é melhor você esperar alguma segunda entrada, de repente aqui, tá? De repente esperar a média virar e fazer aqui uma operação um pouco mais segura. Tá? A ideia é não acreditar que um movimento como esse, que as barras fecham quase na máxima, fortes, que esse movimento ele vai fazer aí uma virada rápida. Não é normalmente assim, independente da força da sua resistência ou do seu suporte. Beleza? Dá uma olhada, por exemplo, aqui, nessa ideia aqui do início do dia. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Temos 17 minutos. Vamos até 20, rapidinho. Pessoal, deixa o like, se inscreve aí para dar aquela força. Espero que estejam gostando aí da aula, tá? Desses 3 erros aí mais comuns. Beleza? Uma explicação breve aí para vocês. Espero que esteja ajudando. Vamos lá. Aqui, esse falso, né, rompimento aqui desse dia anterior do dia 20, ele já conota sinal de força. Essa primeira barra, ainda que tenha tido um gap de baixa, ele demonstra um sinal de força. Né? Aqui essas barras elas caem com pavio. Né? Aqui temos mais pavios. Né? Então, assim, a ideia é que você fazer uma compra de repente nessa mínima é extremamente diferente do que você fazer uma venda aqui nesse candle 24, 23. Olha a diferença disso aqui. Vou circular para isso aqui. Perfeito? Olha a quantidade de sombra, 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 candle branco inclusive. E aqui não. Aqui é só força, força, força. Todos os candles brancos na direção do movimento. Então, antecipar uma entrada também é um erro muito comum, principalmente para quem está iniciando. E é isso, pessoal. Outro erro também, fica aí como um bônus, né, o quarto, seria, depois de movimentos fortes como esse, buscar reversões em padrões, como esse aqui do candle 28, onde, na verdade, na maioria das vezes, esse candle ele vai falhar e o preço vai retomar a alta, tá? Que é o que acontece, por exemplo, deixa eu apagar novamente, aqui
né? Mas aqui ainda é muito melhor essa venda do que essa venda do candle 28, tá? Mas, por exemplo, aqui no topo lá do gráfico, ó, olha só a força desse dia. É algo colossal. Aqui, por exemplo, acreditar que esse candle 54 vai reverter esse movimento completo de alta que a gente está tendo desde lá de baixo. Ou de repente que esse candle aqui, o 65, ou de repente esse 75, eles vão fazer uma reversão de um movimento extremamente forte direcional que a gente está tendo aqui. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Deixa os comentários aí com qualquer dúvida. Segue lá no Instagram. Entra lá dentro do grupo do Telegram também para a gente conversar. Segue lá no Instagram para acompanhar aí as operações, algumas questões que eu coloco lá como vídeo mais rápido também. Agradeço aí a todos a presença. Deixa o like, se inscreve, um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.